O time parece que parou de evoluir de 2 jogos pra cá. E esse aí eu acho que foi a pior atuação com o Thiago Kozlowski no comando. Uma coisa é uma coisa, mas, outra coisa é outra coisa, né? A gente tá falando a atuação do time é uma coisa. O time do Bragantino extremamente organizado e que veio com uma estratégia de pegar o ponto fraco do Curitiba, que foi a lateral direita do Coxa, né? Conseguiu explorar ali o lado esquerdo e o Coxa não tinha meio campo para conseguir criar muita coisa. E assim, na enquete tá todo mundo dizendo aqui, 69% achando que sim, que os dois times foram prejudicados pela arbitragem, 31% achando que não. Claro que você pode achar também que só o Atlético foi, ou só o Curitiba foi, ou nenhum dos dois foi prejudicado, ou ambos foram, né? Então... Bota no chat. Exatamente. Vote lá, mande a sua opinião, daqui a pouquinho a gente vai dar uma passada aqui nas opiniões daqueles que estão participando com a gente. Não esqueça de deixar o seu like lá na nossa transmissão no YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Daqui a pouco tem mais do Curitiba. Vamos com Alexandre Senechal para falar do Atlético Paranaense que empatou lá em Santos. Tava quebrando o tabu de jamais ter vencido o Santos, jogando como visitante no Campeonato Brasileiro, mas a vitória escapou entre os dedos nos acréscimos da partida. Boa tarde, Alexandre Senechal. Linhares, boa tarde a você, boa tarde aos meus colegas presentes no nosso bate-pronto e um abraço especial a nosso ouvinte aqui na Jovem Pan News Curitiba, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Tava quebrando o recorde, agora são 27 jogos, 6 empates como visitante diante do Santos e 21 derrotas. Realmente o Atlético conseguiu quebrar o tabu em São Januário contra o Vasco, mas dessa vez contra o Santos, um pênalti marcado no finalzinho, com a ajuda do árbitro de vídeo, acabou decretando um 1-1 na Vila Belmiro, um jogo que o Atlético teve que fazer, né? O foco era todo no Bolívar, jogo amanhã, a gente vai falar bastante sobre esse confronto da Libertadores aqui no nosso bate-pronto de hoje. E o Furacão entrou só com 3 titulares, o Thiago Heleno, que não jogou na altitude, foi capitão, o Bento, goleiro, esse joga todas, e o Fernandinho começou jogando até por uma necessidade de elenco. O Atlético não tinha o Eric poupado, o Arturo Vidal suspenso, o Furacão negociou recentemente o Léo Cittadini com o Bahia, então só tinha como volantes ali o Hugo Moura e o Fernandinho, o garoto João Vitor, sub-17 ainda, ficou no banco de reservas, e aí, claro, acabou não entrando, né? O Atlético não tem utilizado garotos dessa forma, nem nesse ano, nem no ano passado, então acabou jogando o primeiro tempo, o Fernandinho, e depois o Canóbio entrou no lugar dele. Mas o que se viu em questão de desempenho foi um ponto positivo, principalmente no primeiro tempo, porque o Atlético conseguiu pressionar bastante a saída de bola do Santos, criou chances dessa forma, e o gol saiu numa dessas jogadas, pressão no lateral direito do Gabriel Inocêncio, o Hugo Moura recuperou a bola, ela sobrou com o Zapelli, que também dividiu com os jogadores, sobrou com ele, tocou no Fernandinho, Cirino fez o facão por dentro, o Pablo ficou livre da direita, o Fernandinho deu assistência e o Pablo fez 1-0 para o Atlético. Só que no segundo tempo, a postura acabou mudando um pouquinho, o Atlético recuou demais e o Wesley Carvalho recebeu muitas críticas dos torcedores nas redes sociais por conta da postura, de certa forma, muito defensiva na segunda etapa. O Santos teve as melhores chances, criou até para conseguir virar o jogo, e aí no pênalti no finalzinho, quando parecia que o Atlético ia chegar lá, a bola na mão do Thiago Heleno, o zagueiro do Santos, o Alex, deu um calcanhar para cima, o Thiago Heleno estava meio de lado, com o braço aberto, ela pegou no braço do Thiago Heleno, e o pênalti foi marcado. Lance muito parecido, como você já pontuou, Linha, com o pênalti não marcado para o Curitiba contra o Bragantino. Então a gente fica aí entrando um pouquinho no debate do início do bloco, sem entender por que o critério é um num jogo e é outro no outro. Se um é pênalti, o outro também tinha que ter sido. Se foi pênalti para o Santos, o Curitiba também deveria ter tido pênalti. Mas isso é outro assunto. O Wesley Carvalho explicou um pouco das suas escolhas, explicou o fato do Fernandinho jogar, disse que pelo Fernandinho ele teria jogado os 90 minutos. E agora o Atlético pontuou no Brasileiro, consegue um pontinho fora de casa, mas vê aí a situação no Brasileirão ficar um pouquinho mais complicada, já que Bragantino venceu, Fluminense venceu, apesar dos tropeços de Palmeiras e Flamengo, teve também o Grêmio tropeçando, mas o Cuiabá grudou, o Atlético Mineiro com a vitória sobre o São Paulo também chegou, então o Atlético está em 7º lugar no Brasileirão, tem todo o foco na terça-feira, o jogo de amanhã na Libertadores, onde os titulares voltarão a campo, o Eric, que foi poupado, estará no time, o Vidal fica à disposição também para ser titular, ele cumpriu suspensão no Brasileirão, e aí a história é diferente. O Atlético poderia ter saído de lá com uma vitória, poderia ter sido melhor a situação no jogo de sábado contra o Santos, o empate, após o pênalti marcado ali com o auxílio do VAR, acabou ficando um pouquinho ruim pela situação que foi o jogo,
mas o Furacão volta a pontuar no Brasileirão e agora o foco é todo na Libertadores. Hoje é a última atividade e já a gente vai falar bastante sobre como é que o Furacão deve entrar para esse jogão contra o Bolívar. Precisa de 3 gols de diferença para se classificar nos 90 minutos e garantir a sua vaga entre os 8 melhores da Copa Libertadores 2023, Linhares. 12h29, é isso. E o torcedor do Atlético, Dalk Janaína, tem que ir preparado para sofrer muito na arena amanhã, né? Porque a vantagem do Bolívar é grande. Grande. O Atlético já entra na pressão, assim, na obrigação de fazer pelo menos 2 gols. Pelo boliviano, o Bolívar ainda vem de uma goleada, né? Vem animadaço. E eu acho que vai vir daquele jeito, né? Um time completamente fechado ali, tentando evitar os 3 gols, os 2 gols, no mínimo que seja. E o Atlético com a responsabilidade de conseguir golear na arena. Acredito que vai conseguir uma vitória. Até agora no nosso palpite ali no duelo na KTO falei sobre isso, e acho que vencer é obrigação e o Atlético vai conseguir isso na arena diante da sua torcida. Vai ser um jogo sem altitude, né? E eu acho que muito do mérito do Bolívar está aí de saber jogar no ar rarefeito e tá mais adaptado a isso, obviamente que tira proveito dessa situação, mas como construiu um resultado de certa forma elástico, acho que se o Atlético tivesse perdido lá por um placar mais simples assim, um placar magro, talvez seria um jogo mais aberto, né? Mas por conta dessa boa vantagem que o Bolívar construiu, o Atlético vai precisar ser aquele time 100% concentrado, focado e, claro, administrando toda essa pressão que vai ter, porque vai ter o apoio do torcedor, óbvio, porque o torcedor quer a Libertadores, né? Sonha com ela, mas ao mesmo tempo também vai precisar entregar dentro de campo, vai precisar fazer valer, né, o fato de estar na sua arena. Então vai ser um jogo bem complicado. Acho que defensivamente o Atlético evoluiu, demonstrou nesse jogo contra o Santos que com o Thiago Heleno ali é um time que consegue suportar melhor a pressão, principalmente pela experiência do General também, né, que tem talvez essa vantagem, né, de ter um cara como o Thiago Heleno em campo, como o Fernandinho, né, caras que têm um peso. Porque o primeiro tempo foi né? Quando o Fernandinho saiu no segundo tempo contra o Santos, o Atlético não conseguiu criar mais absolutamente nada. Então isso vai fazer a diferença com certeza no jogo de amanhã. Tem a questão do desgaste, né? O time teve bastante dificuldade para voltar para Curitiba, então não vai conseguir treinar talvez o suficiente como gostaria, mas o Wesley nesse trabalho de agora à tarde vai escolher aí quem vai a campo. Acho que não tem muito mistério, né? Ele vai com o time titular que vinha atuando, com o Thiago Heleno agora, né, podendo atuar nesse jogo na arena. Isso me preocupa bastante, essa questão da mudança, né, de um tempo para o outro. E a preocupação, acho que é natural que qualquer um que substitua o Fernandinho vá fazer o time cair um pouco de rendimento, né? E não é demérito dos outros, é porque o Fernandinho é o Fernandinho, né? O Fernandinho não teria a carreira que ele tem se ele não jogasse tanta bola, né? E jogou por muito tempo no Manchester City, jogou na seleção brasileira, enfim. A grande questão é que essa oscilação tão grande pra mim é muito temerária, porque não pode, né? Uma coisa é você cair de rendimento, outra coisa é você cair assustadoramente de rendimento porque uma peça saiu, e daí isso incomoda. Inclusive a permanência dele em campo durante o jogo ali estava sendo, né, discutida, questionada. Poxa, vai desgastar o Fernandinho. Desgaste, sim. Jogou lá na altitude, jogou o primeiro tempo, né? Então, mas eu acho que eu nem teria levado ele. Falamos sobre assim, isso semana beleza, passada. Se escalaram porque ele tá bem 100%. Porque o Só que assim, a questão de lesão, mas não tinha de outro, acabar se machucando num jogo que não tem tanta importância nessa semana, né? Como é que é, Ali? É que também não tinha outro, né? Você tinha Hugo Moura e Fernandinho, já que o Eric tava com desgaste muito acima e acabou poupado. Teria que O improvisar. Atlético tá com esse problema com os volantes agora, né? Tinha tantos jogadores pra posição, e se você for contar, tem o Vidal que não tá jogando assim, tá jogando mais adiantado. O Eric foi poupado, o Stadini foi embora, sobraram Hugo Moura e Fernandinho. Lembrando que o Alex Santana tá com uma lesão no pé já há algum tempo, já é desfalque do Atlético há algumas semanas. E agora, quanto ao jogo de amanhã,
eu teria naturalmente poupado os jogadores, porque amanhã é o foco, né? E o foco amanhã... E amanhã se torna extremamente difícil o jogo, por isso que a Jana falou. O Atlético vai abrir com 0-2. O Atlético precisa fazer 2-0 para entrar no jogo. Exatamente. Para entrar com um pressão, empate. né? Essa é a pressão que é psicológica, ótimo, porque é o placar perigoso, né? É o placar perigoso. Então. E tem que fazer. O vale pro agregado, né? Então o Atlético larga 2-0 atrás, né? É 3-1, mas 3-1 é o 2-0 com gols. 2-0 com gols. O agregado vale 2-0. 2-0 do ambas marcam. Então, mas assim... Vai ser um jogo bem difícil. O desenho da escalação, hein, Senechal, já pra gente dar uma adiantadinha aqui, deve ser o Zé Ivaldo, o Thiago Heleno e o Esquivel formando aquela linha de 3, né? Aí o Kelvin... Talvez deixaria o Kaká. O Christian foi melhor que o Zé Ivaldo. Christian deve o Christian não vai conseguir voltar, aliás. Então vai ser Fernandinho, Eric. O Christian não vai poder jogar ainda. O Eric só na outra terça. O Eric já sarou. Então o Eric joga. Então tá. Deve ser Eric, Kelvin, né? Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Lucas Esquivel. O Kaká foi titular no sábado, deve ficar no banco, né? Primeiro jogo dele como titular ainda, então deve ser Zé e Thiago Heleno. Aí Eric, Fernandinho e Vidal, Vitor Bueno, Canobi e Vitor Roque. Não vai fugir disso, Linhares. O Pablo tem chance, não? Porque o Pablo entrou bem no jogo sábado. Não, o Pablo fez gols nos últimos 2 jogos, mas aí entraria na vaga do Vitor Bueno, né? O Vidal dificilmente vai ficar de fora desse jogo. Pela experiência, O Canobi deve fazer o corredor ali pelo lado esquerdo, junto com o Esquivel, se alternando, né? No 4-3-3 pro 3-4-3, sei lá, né? Como é que vai o Wesley montar o time aí? Ele deve abrir o campo com o Kelvin pela direita e o Canobi pela esquerda, e aí povoar o meio para ter mais volume, né? Vitor Roque centroavante, e aí Vitor Bueno, Eric, Fernandinho, Vitor Bueno e Vidal, os 4 podendo tabelar por dentro ali. O Wesley gosta de jogar dessa forma, Linha. E até porque, não sei se vocês concordam, mas o Esquivel mostrou que ele é muito bom na marcação ali, na defesa, mas não é tão bom no apoio, né? Ele não é um cara tão presente ali na linha de fundo, ele não tem muita velocidade para fazer aquelas ultrapassagens, né? Pelo corredor. Me pareceu assim, pelo menos do que eu vi nele. É por isso que tem Canóbio, partidas, né, no Atlético para fazer essa correria. O Canóbio, inclusive, entrou no segundo tempo, ele, o Vitor Bueno, o Vitor Roque, e o Atlético não conseguiu produzir muita coisa. Eu acho que muito também por conta desse posicionamento, porque o Canóbio, ele não jogou na dele, né? Em alguns momentos sim, né? Porque ele se deslocava ali, mas ele entrou... Começou de volante, né, Jana? Começou como volante, como meia lá atrás. Ele inverteu com o Pablo virou volante, o Canóbio virou meia direita. Mas demorou um pouco ainda pra inverter. Ok, eu acho que é interessante em alguns momentos você surpreender ou por conta até dos desfalques que o Atlético tinha na partida, mas eu acho que num jogo como esse da Libertadores não dá pra inventar moda, acho que você tem que deixar o jogador dentro da característica dele. É feijão com arroz esse jogo aí, não tem história, né? Você tem que fazer 2 gols, não dá pra ficar... Eu não usaria a linha de 3. Uma coisa é você usar saída de 3, outra coisa é usar linha de 3. Pra mim são 2 coisas bem diferentes. Não, mas é que assim, com o Esquivel, ele tem mantido o time assim, né? O Esquivel, na verdade, é lateral esquerdo, mas aí ele põe o Zé Ivaldo pela direita, o Esquivel pela esquerda, o Thiago Heleno centralizado e solta o Kelvin na direita, tava jogando o Christian pela esquerda, sim, né? Mas ele pode abrir o campo mesmo sem ter 3 zagueiros. E é natural. Ele não, mas o Esquivel não é zagueiro. Ele entra como lateral esquerdo naquele, né? Kelvin, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Esquivel. Não, eu sei. A linha de 4. Só que no posicionamento, quando o time tá com a bola, vira isso aí, né? Uma linha com 3, eles mandam os caras pra frente. Né? Não, e eu não acho que seja ruim, só que eu acho que acaba também travando muitas vezes o próprio Esquivel. Né? E ele não precisa só defender nesse caso. E daí, isso que eu tô falando, ele pode manter o esquema normal utilizado pelo Atlético, com a linha de 4 mesmo, e usar a saída de 3. Abrir o Kelvin no lado. Só que eu acho que quando o Canóbio joga pela ponta esquerda, né, nesse caso lateral, até ala esquerda, o Canóbio perde um pouco. Eu prefiro o Canóbio fazendo essa dobradinha com o Kelvin. Cá entre nós, né? Acho que se torna mais interessante. O Bolívar vai ter um cara lá na frente pra ser marcado, né? Que o resto vai jogar lá dentro da área, né? O Rony Fernandes. E eles já sabem que cruzamento na área do Atlético é uma boa, né? A tática assim que fizeram os gols. O esquema tático do Atlético tem que ser
a freada de ônibus, né? Vai todo mundo pra frente. E acabou. E lá dentro da área, pressão. E cuidar com os contra-ataques, né? E o Bolívar, nesse caso, vai utilizar o ônibus pra estacionar dentro na frente do gol, né? E tal, né? Então, o goleiro vai fazer cera, vai se machucar toda hora. Ah, com certeza. Tem que ter ali uma UTI pra atender o goleiro no jogo. Mas vai ser um jogo bem difícil. Acho que o Atlético tem total condição de garantir classificação, mas vai ser um jogo difícil, porque vai ser um jogo muito nervoso. O Atlético vai precisar, e o nervosismo interno mesmo, não só do torcedor, porque se o Atlético não fizer um gol rápido, passa muito por vai isso, passar por tudo ali, porque vai passar esse nervosismo pra torcida, pro time dentro de campo, pro próprio banco de reservas com Wesley. Ansiedade total, né? Total. Porque assim, essa classificação também passa pelo futuro do Wesley no Atlético, né? Com certeza. Ele mesmo falou isso lá depois, lá em Santos, né?